Olá pessoal, eu sou a professora Michele e hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre a escolha do tema de pesquisa do projeto final de mestrado. Então, para a gente conversar, dialogar um pouquinho sobre isso, eu fiz aqui algumas telas, alguns slides para a gente dialogar a respeito do tema de pesquisa. Então, provavelmente, muitos de vocês já devem estar pensando a respeito de um tema que gostaria de estudar, que os motiva ou que faz parte da prática profissional de vocês, certo? E aí, eu chamo a atenção para a seguinte situação. A aderência desse tema que vocês estão pensando com a linha de pesquisa que vocês escolheram lá no início do curso, né? Ou seja, a nossa linha de pesquisa em formação de professores. Então, quando vocês começaram a pensar sobre esse tema, ou já até anotar algum possível tema que realmente gostariam de trabalhar, eu convido vocês a refletirem se esse tema ele realmente está aderente, se ele faz parte dessa linha de pesquisa de formação de professores, ou se ele não faz parte. Então, vamos lá. O que faz parte da linha de pesquisa de professores? Se o seu tema tiver relação com investigar questões curriculares e da formação docente em diferentes espaços educativos, níveis e modalidades de escolarização, então o tema de vocês é aderente à formação de professores. Se vocês pensarem em algum tema também que se encaixa em investigar a formação de professores sob as perspectivas de suas práticas, teorias e epistemologias em diferentes ambientes de ensino e aprendizagem e níveis de escolaridade, então também ele é aderente à formação de professores. Mas se vocês pensaram num tema que tem relação com investigar o papel do professor relacionadas à produção, aplicação e avaliação de propostas de ensino e aprendizagem, para o repensar da prática pedagógica ou investigar as políticas e suas implicações na formação de professores, então esse tema também faz parte da nossa linha de pesquisa. Então, Michele, o que não faz parte dessa linha de pesquisa em formação de professores? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, se o tema que eu pensei é investigar a importância ou contribuição das TICs em sala de aula sem uma associação direta com a prática pedagógica do professor, ou seja, eu estou investigando a potencialidade de uma tecnologia, de como os alunos se relacionam com ela, então este não faz parte da linha de pesquisa de formação de professores. Ele vai fazer parte da linha de pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação, que é uma das linhas de pesquisas do nosso curso. Então, como é que as TICs poderiam estar incluídas na linha de formação de professores? Se eu fizer uma associação, como por exemplo, o professor fazer o uso das TICs em sala de aula, como é a formação dos professores para o uso dessas tecnologias, então esse é um tema que pode se encaixar na formação de professores. Percebam, o foco, o nosso objeto de estudo é a formação docente. Então, ele tem que ser o nosso grande protagonista da dissertação. Também não faz parte da linha de pesquisa de formação de professores se eu quiser investigar a contribuição das TICs para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, por exemplo. Isso não faz parte. Faria parte dessa linha se a investigação de práticas pedagógicas, que aí a gente pode também incluir como uma prática pedagógica as TICs, para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, assim, o foco vai ser a formação do professor ou a sua prática pedagógica, incluindo ali a TIC, para a inclusão de alunos, certo? Também não faz parte da nossa linha de pesquisa de formação de professores, investigar aspectos da gestão dos centros educativos, como gestão democrática, estrutura dos centros. Isso, esse investigar aspectos da gestão dos centros educativos, ela faz parte da linha de pesquisa que leva esse mesmo nome, Gestão e Organização
de centros educacionais, que também é uma terceira linha de pesquisa do nosso curso de mestrado. Mas lembrem-se, lá no início, vocês optaram pela formação de professores. Então, agora, nesse momento, temos que refletir sobre um tema que seja aderente a essa linha. Também não faz parte da linha de formação de professores a gente investigar, por exemplo, a atuação de psicólogos ou outros profissionais na escola, sem nenhuma ligação direta, sem o protagonismo da formação dos professores, ok? Então, aqui são alguns pontos, algumas dicas importantes na hora de vocês pensarem sobre o tema de pesquisa de vocês e se ele está ou não aderente à linha de pesquisa de formação de professores. Se ele estiver, se você pensou no tema e você percebeu que ele é aderente, então agora como é que a gente pode detalhar um pouquinho mais esse tema, o que realmente a gente gostaria de estudar? E aí eu convido vocês a pensarem sobre o que a gente chama de delimitação do tema. Então, se eu tenho um assunto, eu gostaria de trabalhar com práticas pedagógicas. Percebem que práticas pedagógicas é muito amplo, né? Aí estamos ali, está inserido ali dentro das práticas pedagógicas diversos elementos, atores, né, níveis de escolaridade que estão envolvidos dentro dessas práticas pedagógicas. Então, se o meu assunto de interesse é falar sobre isso, eu tenho que começar a refletir que pontos eu gostaria de abordar a respeito disso. Eu posso pensar sobre quais os atores e sua relação. Então, eu vou querer olhar, aí, por exemplo, olhar a relação professor-aluno. Para qual nível educacional eu estou querendo olhar essas práticas pedagógicas dentro dessa relação professor-aluno? Por exemplo, ensino fundamental. A quais séries do nível educacional escolhido eu gostaria de observar? Todas, ou quinto e sexto ano, por exemplo. Para quais disciplinas, conteúdos ou área de conhecimento eu gostaria de estar observando, analisando essas práticas pedagógicas? Por exemplo, leitura, matemática, física, entre outros. Então, diante desses aspectos que eu comecei ali a delimitar o meu tema, eu poderia propor o seguinte tema: a importância da relação professor-aluno na formação de práticas de leitura nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, observe, eu tenho um assunto e agora eu tenho que começar a delimitar esse meu assunto, porque numa dissertação a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? A gente precisa ter um olhar mais focado naquilo que nós queremos analisar, observar, né? Naquele contexto, naquele cenário que queremos observar. Porque nós temos um tempo limitado, né? Nem sempre a gente consegue todos os atores para se envolver, então quanto mais eu tiver noção do meu espaço de tema que eu gostaria de trabalhar, melhor vai ser para eu conseguir aplicar os métodos científicos para conseguir atingir os objetivos que eu vou estabelecer dentro desse tema. Tá certo? E aí, eu convido vocês, eu já pulei ali para a tela, já dei spoiler. Eu convido vocês, então, agora a verem mais umas 3 telas de slide, que eu vou deixar disponibilizado esses slides para vocês, falando a respeito das potencialidades da pesquisa, dos limites dela, mais algumas dicas. E aí, vamos pensar sobre o tema? Bom estudo, pessoal, e aproveitem essas dicas.